Fala aí, pessoal, tudo jóia? Espero que estejam todos muito bem. Aquela velha pergunta com relação à hipertrofia: muita repetição, pouca repetição ou repetições mais moderadas? Fique ligado que hoje o tema do nosso vídeo é volume de treino e hipertrofia. Bom, então, complementando, eu fiz uma publicação agora há pouco, está no link da descrição, a publicação caso vocês queiram ler, a respeito de coordenadas, para uma boa hipertrofia muscular. E aí quando a gente fala de coordenadas que geram uma boa hipertrofia muscular, a gente está falando basicamente de 3 fatores que são extremamente importantes. O primeiro deles é o nível de tensão produzida. O nível de tensão produzida a gente pode conceituar, vamos dizer assim, a gente pode conceituar como sendo o nível que a carga externa exerce de influência no sistema neuromuscular, Ou seja, você tem conexões nervosas com os seus músculos que permite perceber se aquela carga é mais alta, se aquela carga é mais baixa, se aquela carga é mais moderada, e isso vai gerar um nível de tônus, um nível de exigência para a sua musculatura, vai gerar um nível de tensão para essa musculatura. Cargas muito elevadas normalmente provocam tensões musculares por repetição mais alta, tá? E cargas mais baixas provocam um nível de tensão muscular por repetição mais baixa. Outro fator que a gente tem que levar em consideração ainda chama-se trabalho mecânico, o nível de exigência mecânica. O nível de exigência mecânica basicamente vai se resumir às repetições realizadas. Então, se eu tenho poucas repetições, o trabalho mecânico é pequeno. Se eu tenho muitas repetições, o trabalho mecânico é muito grande. E também se eu tenho repetições mais moderadas, eu tenho um trabalho mecânico médio, tá? Por fim, eu tenho a taxa de degradação proteica. O que é taxa de degradação proteica? Sempre que eu faço, por exemplo, uma ruptura de uma fibra, eu estou, obviamente, rompendo essa fibra, fazendo uma microlesão ali, e as fibras musculares são compostas por microfilamentos proteicos, tá? Então, quando eu faço uma degradação proteica, eu estou fazendo uma ruptura nessa fibra, eu estou quebrando proteína muscular, estou quebrando fibra muscular. Então, essa taxa de degradação proteica, ela também pode ser um reflexo da relação da tensão mecânica, da tensão muscular produzida, em relação à exigência mecânica, ao trabalho mecânico. E aí o que é importante a gente perceber é que quando eu tenho uma tensão muito alta, eu acabo gerando um trabalho mecânico muito baixo. Então, por exemplo, uma tensão muito alta, um peso muito elevado, normalmente a gente faz ali algo entre 1 a 4 repetições. Então, por mais que eu tenha uma tensão, um tônus gerado gigante, muito grande, o trabalho mecânico é pequeno. E isso me acarreta uma taxa de degradação proteica no final dessa série relativamente pequeno. Tá? É óbvio, você tem rompimento de fibra, mas não são tantas as fibras que são rompidas. Tá? Quando eu tenho, por outro lado, um trabalho mecânico muito alto, muitas repetições, o nível de exigência de tônus, o nível de exigência para o sistema nervoso é relativamente pequeno. E aí, por mais que eu tenha muito trabalho, essa exigência para ruptura de fibras é pequena. Porém, não impede que esse trabalho tenha uma exigência metabólica relativamente grande. É por isso que se diz que em repetições mais baixas, mais moderadas, a gente tende a fazer uma hipertrofia mais tensional. Uma hipertrofia onde você tem uma construção mais sólida de músculo. E em repetições mais elevadas, você tende a fazer uma hipertrofia mais, entre aspas, aí, metabólica, Porque exige-se menos do sistema nervoso, exige-se menos das fibras musculares e exige-se mais dos estoques de energia, do citoplasma celular, tá? Então, isso, de certa forma, vai determinar o vigor do esforço e, portanto, vai determinar também o tempo de recuperação que você vai utilizar. Se você utiliza, via de regra, uma faixa de repetições situadas aí
entre 6 a 12 repetições com uma sobrecarga máxima para essa faixa de repetições, dificilmente você vai conseguir treinar dias consecutivos o mesmo grupo muscular, né? Muito provavelmente você vai conseguir treinar aí 2, 3 vezes por semana no máximo o mesmo grupo muscular nessa intensidade. Se porventura você quer aplicar mais dias, mais frequência de treinamento com essa mesma intensidade, né, com uma mesma intensidade, você precisa reduzir um pouco essa demanda neural, né? Precisa reduzir um pouco essa exigência sobre as fibras e aumentar um pouco mais a exigência sobre essa questão metabólica, esse lado metabólico, o que também é importante, porque quando esse lado metabólico, por assim dizer, está bem trabalhado, bem constituído, ele consegue posteriormente fornecer uma melhor síntese proteica. Ele consegue facilitar uma série de reações que vão entregar mais aminoácidos, facilitando uma síntese proteica numa hipertrofia tensional lá na frente. Tá? Então, não tem como a gente dizer, olha, esse é o melhor método de treino, essa é a melhor organização. É muito situacional. Então, uma forma de organização, de frequência de treino que agora é muito boa, lá na frente pode não ser o melhor. Então, o melhor que a gente pode fazer é pensar no processo de construção de um programa de treino a longo prazo. E aí você vai conseguir utilizar um programa de corpo todo, vai conseguir utilizar um programa ABC, vai conseguir utilizar um programa AB, vai conseguir utilizar treinos mais volumosos, treinos mais intensos, isso tudo ao longo de um ano, né? 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim, ao longo de um tempo mais prolongado, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, todas as terças e quintas, vídeos novos. Se tiver sugestão, deixa nos comentários, manda por direct que eu atenderei. Abraço!